Bom, vamos começar aqui. A live de hoje é sobre ciências florais. Estamos aqui numa batidinha, eu e essa menina bonita, essa loura. Fake loura, né? Mas não interessa, tá valendo. Tá valendo. Não vou... Tá valendo o quê? Tá valendo, fake ou não, né? Diz que quando você paga o negócio ele é seu, né? É seu, e é verdade. Esse mundo capitalista, paguei. Já me chamaram de loura. Eu olhei e falei assim, meu cabelo é branco, é prata, é É cinza. pra... E minha alma... Mas a live aqui, gente, é sobre essências florais. Mas nós estamos aqui viajando na maionese. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia, eu sou CEO da ATA, eu sou terapeuta sistêmica, sou terapeuta holística, terapeuta floral, e aí vou ficar no bate-bola com essa linda aqui, amiga querida. Gratidão enorme por você estar aqui de novo comigo, parceirinha de todas as horas, Gabi Serretiello. Essa mulher faz um sucesso na internet monumental. Ela todo. Diga oi pro pessoal, minha querida. Oi, pessoal. Bem-vindos ao mundo virtual, né? Que conecta todo mundo. Acho muito bacana isso. Essa é a parte boa da internet, né? A gente, quando sabe usar, é só alegria, né? É uma ferramenta muito poderosa mesmo, assim. Não é só de conexão de conhecimento. As pessoas, às vezes, não se dão conta do quanto a gente se conecta emocionalmente, troca carinho e amor mesmo. A gente sente a vibração da pessoa que está falando. Isso eu acho fantástico, né? A gente teve um grande ensaio, né, esse ano. Uma coisa que estava ali ensaiando. Gente, aprende a usar a internet direito, né? Vamos usar a tecnologia de uma forma correta. E, de repente, foi isso. Muitos atendimentos online, muita alteração, ajuste. E isso tem muito a ver, inclusive, com posicionamento, porque as pessoas muitas vezes perguntam, você sabe disso, né? Mas essência floral? Mas isso funciona? Né? Ai, Floral. é interessante, né? É só água, né? É só água. Dentro da internet mudou as nossas percepções completamente. E mudou e vai mudar ainda mais, óbvio, né? As raízes vão ser completamente remexidas. Mas é exatamente disso que a gente está falando, de energia. E é como a Gabi falou, a energia ela é algo que o ser humano não soube entender direito, mesmo porque a gente se fechou, nós fomos fechados em caixinhas e a gente se perdeu no tempo, né? Mas para quem não sabe, a essência floral ela está aí desde a década de 30. É. Você sabe que eu gosto de fazer um pouco igual eu fiz na live do Reiki, né? Porque para as pessoas que não entendem como que o floral funciona e o que ele é, não, eu sinto que é muito importante educar as pessoas, como eu educo os meus clientes, qual é a origem dele, da onde ele veio, e aí você entendendo da onde ele veio e de como era aquela pessoa que descobriu, você também entende um pouco melhor e você acaba tendo mais confiabilidade, porque ela não veio, ela não apareceu assim misteriosamente, misticamente, né? Tem gente que acha que floral é uma coisa muito mística. Então, eu gostaria de apresentar a vocês que os florais, eles foram desenvolvidos com muita pesquisa e estudo pelo Dr. Bach, né? Então, vamos conhecer um pouquinho do Bach. Quem era Bach, né? Bach era uma criança extremamente sensível que gostava de ficar na natureza. Ele gostava muito de passar um tempo no campo. Quando ele era jovem, ele foi trabalhar na usina com o pai dele. E ele começou a sentir muita compaixão pela dor e pela doença dos trabalhadores. Era uma vida muito difícil. Então ele convence o pai dele que ele quer estudar medicina e ele se torna um bacteriologista. Gente, é um médico
pesquisador, cientista, bacteriologista. Não é um Zé Mané qualquer, né? Zé E Mané. aí, porque as pessoas falam, floral, fala banalizando a coisa, né? E é uma coisa, é uma pesquisa muito séria a que ele fez. E ele era um médico muito diferente para a época, porque a gente tem que pensar com a cabeça da época. Os florais, o Bach nasceu em 1886. 1886, imagina, naquela época, né? E naquela época ele já era um médico muito diferente para a época. Porque se hoje a gente acha estranho um médico tratar uma pessoa holisticamente, vendo ela como um todo, imagina naquela época, né, Si? É claro. Então ele olhava para as pessoas como um todo. Ele ouvia as pessoas falarem dos problemas dela, ele observava, ele sentava na cama junto, ele prestava atenção em tudo que a pessoa dizia. E aí ele passou pela invasão da gripe espanhola, né, que passou por toda a Europa, a gente não pode esquecer isso. E ele, como um bacteriologista, ele se perguntava por que o vírus é tão letal para uns, é mais ou menos para outros e não é para ninguém. E olha que interessante, a gente está vivendo a história do vírus. Exatamente. E aí eu falando do Barro, eu falei, puxa vida, que legal, né? A gente está passando um momento que ele passou. E aí aí vem a Primeira Guerra, ele trata 400 leitos, né? E sempre observando as pessoas. E aí ele começa a observar como que a pessoa pensa, como é que a pessoa se motiva na vida, como é que elas enfrentam os desafios. Ele observa tudo na pessoa, como ela sente as coisas, a emoção que ela põe para fora, né? E aí ele começa a avançar por outros caminhos no cuidado da saúde, até que em 1917 ele descobrem que ele tem um tumor no baço. Ele é operado e dizem para ele, olha, você tem 3 meses de vida. Ele, nesse momento, eu acho fantástico essa colocação dele, ele se coloca como paciente, ele pega todas aquelas pesquisas que ele já vinha fazendo, volta para aquilo e ele consegue se curar, Cíntia. E aí ele se transforma ele descobre que ele tem um propósito na vida e ele vai para Londres e ele vai trabalhar no Royal London Homeopathic Hospital e se torna um homeopata. Então ele já começa a trabalhar com as micropartículas, né? Mais para frente, ele tem um chamado, ele chama assim, ele sente uma coisa muito forte, volta para a natureza, e lá ele desenvolve a pesquisa numa forma de cura mais sutil e vibracional que a homeopatia, que são os florais. E aí ele causa uma revolução. Uhum. Por que ele causa uma revolução? Bom, primeiro que a classe médica ficou com as antenas revoltada, né? Claro. Começaram a pressionar ele falou, quer saber? Caiu fora da medicina tradicional e disse que preferia ser visto como um herbalista. E aí ele causa uma revolução na relação do paciente com as suas questões, ou as suas doenças, ou seus desequilíbrios. Porque a pessoa deixa de ser um paciente passivo e se torna um paciente ativo, onde ele começa a participar da sua própria cura, no sentido de autoconhecimento, é uma pessoa que busca a sua verdade. Então, ela começa a trabalhar quem sou eu, por que eu repito esse processo, e ela trabalha junto com o terapeuta, não é mais aquela coisa, né? Te dou remedinho, acabou, beleza e tal. Então, ele revolucionou a forma, olha, em 1886, e até hoje as pessoas duvidam da terapia vibracional, né? Até hoje as pessoas não sabem o que é homeopatia. Você veja só que médico fantástico, que inovador, que revolucionador de todo esse campo terapêutico. Eu tenho um apreço e uma gratidão pelo Dr. Bach, porque ele sempre tem o primeiro, né? Ele foi o primeiro. Ele foi pioneiro e ele tem essa história, porque tinha também que ter essa história maravilhosa, né? Para poder dar exemplo. Infelizmente, a gente vive numa terceira dimensão. Então, a gente precisa de exemplos como esse para desenvolver e trazer uma ideia nova. E mesmo ele sendo exemplo, ele desenvolvendo um trabalho vastíssimo, que hoje, imagina na década de 80,
que foi um boom das essências florais no mundo todo, todos os lugares passaram a ter um sistema floral, né? Isso, nossa, que lindo. Pioneiro, mas e ainda hoje, em 2020, existem pessoas que questionam a, a atuação e a eficácia de uma essência floral. Eu não vivo sem as minhas, eu Mas eu não atendo as entendo. minhas. Né? É. Eu vejo assim, sabe, Cíntia? É tudo uma questão de educação, de educar e se autoeducar, né? Então, eu já ouvi muito isso, isso aí não faz nada e tal, porque as pessoas pensam que é igual a ibuprofen, né? Você toma e tira a dor. O floral não veio para tirar nada. O floral veio para nos reeducar. Então, o que eu digo para as pessoas é que as pessoas que acham que não funciona, que o floral é só água, elas desconhecem, na verdade, a nossa complexa anatomia vibracional e sutil. Uhum. Elas não sabem. Por exemplo, vamos falar assim, me perguntam, essa é uma pergunta clássica, né? Como é que o floral funciona? Sempre. Porque como é difícil para as pessoas entenderem como é que ele age mesmo na gente. Então eu explico assim, olha, você já ouviu falar de meridiano? Ah, já. Você já ouviu falar que hoje a gente tem máquinas que medem os nossos campos de energia? Ah, sim. Então, porque a gente não é só feito de carne, a gente também tem corpos de energia, né? Muito bem, quando você toma a essência floral e ela cai na nossa corrente sanguínea, ela já é sugada automaticamente por uma corrente eletromagnética que fica entre o sistema nervoso e o sistema circulatório e percorre os meridianos de energia, vai para os nossos chakras e dos chakras vai para os nossos corpos sutis, o corpo mental, espiritual e emocional. Por isso que ele vai na causa, ele não trata efeito, né? Ele vai na causa da coisa. E eu vou dar um exemplo. Uma cliente minha, outro dia, fez uma fórmula e ela era uma fórmula para procrastinação. Agora, veja que interessante. Quando passou uma semana, e a gente sempre vai conversando, fazendo os reajustes e tal, ela me falou, ai, que saco, eu não sei por que eu tô lembrando tanto do meu ex, que eu não quero lembrar, eu não quero mais pensar nisso, já está resolvido, e eu fico quietinha só ouvindo, né? Então, aí você não queria trabalhar a procrastinação? Então, mas é porque eu não levo para frente meus projetos. Eu falei, mas veja bem, ele vai na causa. Então, ele foi mostrando para ela, o floral, que tudo aquilo que desagrada, ela não quer olhar. Então, ela não quer olhar para as coisas que ela tem que fazer na casa dela, ela não quer olhar para as contas que tem que pagar, ela não quer olhar. Tudo que desagrada, empurra ou põe para debaixo do tapete. O floral trouxe aquilo à tona. Aí a pessoa pode dizer, ai, mas e aí, né? E aí nada. E aí você. Ana, olhar. Então, puseram o marido de volta, né, na situação, porque assim ela lida com a procrastinação. Lida com aquilo, De uma como tem que lidar com cada coisinha, os detalhes, né? Que aí a pessoa que procrastina já é uma pessoa que também tem na sua personalidade não gostar de trabalhar os detalhes, porque acha isso um peso, acha chato, mas esquece que esse corpo lindo que a gente tem é feito de trilhões de células, de detalhes, cada uma com uma função. Então, imagina se Deus não quer cuidar dos detalhes, como é que a gente fica, né? ainda é muito boazinha, eu já vou direto ao ponto. Ele, como é que atua? Você sente medo? Sinto. Onde é que ele aperta? Ah, me dá frio no estômago. É disso que ele trata, né? Daquilo que você sente. E às vezes, Isso, é. no final, eu sou. Porque tem os sintomas físicos também falam, né? Eles também falam. Na verdade, a gente está passando por todo um processo de reestruturação e, e reavaliação dos nossos paradigmas, né? E vamos ver se esse ano todo traz aí um novo chacoalhão para que a gente olhe mesmo as coisas de uma maneira diferente. É isso que está sendo solicitado. É uma pena ainda que o floral ele ainda esteja na berlinda, né? E as pessoas ainda achando que é placebo, que é qualquer coisa do tipo, menos algo extremamente importante no trabalho da pessoa como ser humano.
Imagina que uma essência floral pode trabalhar inúmeros assuntos. Inúmeros, inúmeros. Mas o floral, ele sofre bullying de dois lados, viu? O floral tem o bullying que você falou, que é de achar que ele não faz nada. O outro bullying que ele sofre é que você não resolve as coisas para mim. Você não faz para mim, né? É aquela coisa do mimo, né? Aquela coisa de eu não querer realmente enfrentar e fazer as modificações que precisa fazer. Sei lá, por exemplo, hoje só se fala em ansiedade, né, Cíntia? Só se fala em ansiedade. Mas a ansiedade, ela pode estar ligada a tantas ramificações diferentes. Então, me faz um floral para ansiedade. Falei, não, a gente precisa conversar, vamos ver onde está a raiz dessa ansiedade, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ansiedade que a gente fala é o medo do e se? E se? Né? E se eu me ferrar? E se não der certo? E se eu não conseguir terminar esse projeto? E se for um fracasso o meu curso? Então, ela tem por trás uma coisa de eu não vou dar conta disso. Então, se eu não vou dar conta disso, eu vou usar um floral que chama Elm, que é o floral de Bach. Não sei se eu dou conta desse recado, né? Se é uma ansiedade, por exemplo, uma pessoa falou assim para mim, não sei, quando eu fico sempre ansiosa perto de homens, eu não me sinto à vontade e eu não me sinto bem. E ela não sabe por quê, né? Ela não sabe por quê, né? E aí você vai trabalhando e a gente põe um agrímone, que é a pessoa tirar as máscaras, de começar a trazer as memórias, e ela vai lembrar, com o tempo, ela foi percebendo que teve um abuso na infância. E que ela nem tinha, e que não tinha chegado às vias de fato, mas que trouxe o problema que ela chamava de ansiedade, né? Tem ansiedade de medo de prova, por exemplo, prova, exame, ficar num palco, já é uma outra coisa, que tem uma outra raiz. Por exemplo, eu tinha uma cliente que quando ela era pequena, ela sempre era diminuída, comparada, nada do que ela fazia era bom o suficiente, comparar, por que você não faz como a sua irmã? E aí, sempre que ela tinha que enfrentar um desafio, ela não se sentia boa o suficiente. Você vê como tem raízes diferentes para a gente trabalhar? Muitas. E a raiz principal, né? Na verdade, a base principal de tudo isso, que é a raiz, é o autoconhecimento. As pessoas tendem o tempo todo a trabalhar ou a tentar cuidar ou a tentar olhar só para o sintoma. Isso. Saber o que é que está desencadeando. Ontem ou anteontem eu vi aí nas redes, quando eu entrei para ver notícia, acho que é uma cantora, já não lembro, ela diz, eu sofro de dislexia e déficit de atenção, e isso é genético, e meus filhos também têm. E eu comecei a dar risada, eu falei, gente do céu, né? E como aceita com naturalidade, né? O ruim. Na verdade, é como se a gente tivesse nascido com, né, um defeito genético ali, faltando uma peça, e acabou. Quer dizer, eu tive o azar de ter essa peça perdida, né, na gestação, você não. Eu falei, como pode? As pessoas vivem de uma maneira completamente aérea, né, superficial, todo mundo aqui sem querer, com medo de se aprofundar, com medo de não questionam, né? Incrível isso, não questionam. Então, não questionam. Bem complicado isso, esse momento, porque a vida está mostrando uma transição aí. Nós precisamos olhar para quem nós somos. E os florais são essenciais. Eles não vão trazer a resposta daquilo que eu tenho. Eles vão tirar a pedrinha que me impede de ver aquele aspecto específico de uma maneira clara. Como tirar a pedra do rim, né? E aí ele volta a funcionar. Mas eu preciso saber que eu tenho a pedra e tirar ela, né? E não é só isso, né? O que é que causou a pedra no rim? E o que causou a pedra no rim? A outra pedra. Então a gente ouve pessoas falando: olha, eu tenho pedra no rim a vida inteira, eu vou, tiro, volta de novo, eu vou, tiro, porque você não curou a causa. Claro que a gente tem, né? Principalmente a nossa cultura ocidental, é uma coisa imediatista, né? E superficial. É mais fácil você tomar um remédio para dor de cabeça e deixa eu pensar na vida depois. O quick fix, né? Do que descobrir aquilo que está sendo desencadeado. É óbvio, é óbvio. É óbvio. E essa coisa de você querer,
eu vou dizer assim, que a humanidade, né, na era de peixes, é uma humanidade muito mimada, né? Então, ela acostumou, o governo tem que cuidar de mim, o médico tem que cuidar de mim, o terapeuta tem que me consertar. E a gente já sabe que não é assim, mas nós estamos realmente energeticamente partindo para essa nova era de Aquário, que diz, não, você é responsável pela sua cura e todo o resto são facilitadores que vão te ajudar, mas você é o que dirige o seu barco, né? E a terapia floral é uma terapia que exige não só essa busca da sua verdade, não só assumir o timão do seu navio, mas também paciência. Porque ela é uma terapia de vida. Então, assim, tem horas que eu procuro, tem horas que eu não preciso, tem horas que tá pegando uma questão, eu volto de novo, a pessoa volta de novo. Não é que você precisa fazer o tempo todo, mas ela é um grande auxiliador, suporte em momentos decisivos na nossa vida, ou difíceis, ou de sensibilidade, de luto, de divórcio, de aceitação, de uma série de questões, né? De sintomas físicos, inclusive, né? De doenças seríssimas que a gente somatiza no corpo. Então, é preciso ter paciência, porque você vai descascando a cebola, e isso é um processo sem fim, considerando que nós somos almas imortais, Uhum. é um processo que a gente vai sempre podendo tornar mais leve, mais bonito e mais florido. A gente sempre pode melhorar essa questão, né? Na verdade, as pessoas acham ainda, e eu acho que esse conceito e essa maneira de pensar, eu não sei se eu concordo com você que nós somos a era de peixes, é uma era de crianças mimadas. Eu não acho muito isso, eu acho que são as de crianças cegas, né? Peixe cego, então, não sei. Mas não quer muito que faz, não. Eu não quero nem ver, não quero nem me dar o trabalho de fazer. Elas são mais preguiçosas, cegas. Mas quer que alguém resolva para elas, né? Nem sempre, né? Elas querem, eu acho que deixa, me leva por aí. Mas enfim, voltando. Esses conceitos todos, eles têm a ver com verdades que a gente traz. E se a gente questiona essas verdades, a gente consegue olhar para as coisas. Eu insisto muito nisso, né? Vamos dar um novo olhar para aquilo que eu trago como verdade absoluta, né? Eu não posso ter essas verdades absolutas. Só assim eu consigo abrir um espectro dentro da minha mente, dentro de quem eu sou, e poder olhar com outros olhos algo que pode transformar a minha vida. Eu já tive muitos clientes que olham para mim e me perguntam, mas esse floral me fez mal. Tem essa questão da reação. Floral, né? Eu tive muito também. Ai, fiquei irritada. Troca porque isso não está me fazendo bem. Não está fazendo bem, não. É aquela emoção que estava embaixo da casquinha da cebola que veio à tona, porque o floral é isso. É como se ele tivesse uma peneira, né? Ele vai tirando aquelas desculpas que a gente tem, aqueles mecanismos de defesa, né? As manias que a gente acabou adotando aí da família, da educação, dos medos que a gente traz. Então a gente vai colocando tudo aquilo e a água não escoa, né? A água não escoa. Quando você começa a tomar um floral, ele vai começar a dissolver essas pedrinhas na peneira, né? E em algum momento aquilo vai passar livremente. Até passar livremente, ele até causa desconforto. Mas É, não é o floral que está causando desconforto, e sim aquilo que você está mantendo, né? Daí isso. entra em contato com o que é uma essência floral. A gente tem aí um repertório extraordinário, né, de E essências. quando ela faz o efeito e a pessoa trabalha junto com ela, é tão libertador, diferente da pessoa que foge daquilo e não, vou parar, não vou mais fazer, né? Não adianta, É, porque mas tá lá. uma das causas também é a pessoa que fica acreditando que a espiritualidade está separada do corpo, né? É, Então existe um padrão. Aí eu não vou pensar nisso agora, porque eu tenho contas para pagar, eu tenho minha vida, eu estou com crianças, eu tenho uma, né, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então deixa que quando eu for mais velho, eu vou olhar para esse lado como se isso estivesse separado da vida, né? Você não está separado de você. Você não está separado das suas coisas, né, de quem você é. E quando a gente começar a olhar isso de uma outra maneira, a gente vai aceitar o floral
Eles são alquimia pura. Para mim, eles são Alquimia pura. alquimia pura. Né? Você deu o exemplo do elmo, mas não é só ele. Né? A gente trabalha com um monte de sistema. O sistema de Bach, e é interessante isso, porque a gente chama de Bach e é bar, né? Com R, que a gente fala no final. As pessoas mais entendidas que fizeram lá, a gente até estranha como é que a gente pronuncia correto o nome, né? Mas existem muitos sistemas, pelo amor de Deus. Vários. Hoje existe sistema em todos os lugares, eu acho, não é não? Nossa, eu acho que tem Alasca, os de Minas, do Arizona, da Austrália, de Saint-Germain. Nossa, eu nem sei quantos mil já tem pela Terra. Da Califórnia, Terras de Gaia, Filhas de Gaia tem. de Gaia. Tem todos os tipos de florais. Colocar também que as essências florais dos locais específicos também tem a ver com o momento que ela foi descoberta, como a própria Gabi comentou, do médico, né, do Edward Bach, quando ele descobriu, tem a ver com aquele momento e com aquela estrutura. Isso é muito interessante, né? Aquela estrutura na Inglaterra, aquele momento, né, todo tinha a ver com aquela descoberta. Né? E quando as essências florais da Califórnia vieram à tona, tinha a ver com aquela descoberta também. Era um momento meio de hippie chique, meio de vamos ver, eram outros padrões que foram sendo descobertos e agregados a todo esse conhecimento vasto que a gente tem sobre as essências florais. Então é um mundo encantador. É É um encantador. curador e encantador. É ou não é? É. Bom, a gente como é que chama? Suspeita para falar, né? Suspeita para falar. Uma outra forma que às vezes eu coloco para a pessoa é o contrário do que a gente costuma dizer da cebola, né? Que você vai tirando a casquinha, eu inverto. Então, por exemplo, imagina que você nasce e você é aquele miolinho da cebola, né? E conforme a gente vai crescendo, né? Então, de bebê, a gente vai passando pelas experiências da vida, a gente vai somando experiências no nosso campo físico, no nosso campo mental e no nosso campo emocional. Então, muitas coisas a gente não tem conhecimento, porque a criança, quando ela passa pelas coisas, ela não racionaliza, ela só sente. Então, por exemplo, quer ver que interessante? Imagina que uma criança tem um amiguinho em casa e ela ou briga, ou bate, ou arranha, ou não divide o sanduichinho. A mãe vai lá para esta criança e fala assim: que coisa feia! Menino mau! Deus não gosta de você assim. Olha, Imagina, mas isso é muito comum, viu? é mesmo. Deus é aquela coisa suprema da autoridade. Então, aquela criança, ela vai crescer se achando inadequado, se achando uma pessoa má, vai dar um problema enorme de autoestima quando ela já estiver na adolescência e na vida adulta. Até essa criança entender e aprender que toda essa dificuldade que ela tem com autoridades, com pessoas mais velhas, em se sentir aceito no mundo, não é bem-vindo, acolhido, sentimento de pertencimento na sua comunidade, família, planeta, até ela entender que isso pode ter surgido dessa pequenina experiência. Porque eu digo para os meus clientes que você não precisa passar por um grande trauma, né? O trauma é algo que foi vivido e não compreendido. Então a criança guardou aquilo, se sentiu o pior ser na face da Terra e pronto. Aí cada camada, cada idade pela qual a gente passa, a gente vai somando experiências boas e produtivas, mas muitas improdutivas. Crenças e valores de outras pessoas, de religião, de sociedade, na escola, o professor que chamou de burro, o coleguinha que não sei o quê. Quando você chega na fase adulta, você tem um monte. Na crânio-sacral, a gente tem o mesmo princípio, sabe? Existe uma frase na terapia crânio-sacral que diz: "The tissue is always in the tissue", querendo dizer que o nosso corpo e nossas camadas físicas têm memória, e tem memória, né? E assim tem os nossos campos mentais, espirituais e emocionais também. Então, para você entender por que a gente vai tirando as camadas, é legal entender como que elas se formaram também. E é assim que elas vão se formando, né? Claro que não é uma verdade absoluta, né? A gente pode ter outras questões, mas para que a gente entenda de uma maneira bem simples, foi dessa forma mesmo, né? A gente foram as cobertas foram sendo colocadas em cima.
uma hora você vai sentir calor, né? Por quê? Porque tem um monte de cobertorzinho ali em cima te impedindo de se mexer, né? É. Mais ou menos assim. Mas o fascinante mesmo eu acho que é o espectro todo que ela abrange. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre onde as essências, que tipo de essências atuam, né? A gente hoje tem muita criança com déficit de atenção, a gente hoje em dia tem muito adolescente que não sabe o que fazer da vida, a gente tem hoje em dia muita gente que chegou à idade adulta sem saber do que gosta, né? Eu tenho muito cliente que eu olho e pergunto o que é que você gosta de fazer, eu não sei, eu nunca parei para pensar, né? É claro que se a gente vive dessa maneira, ou cria os filhos dessa maneira, ou já criou, porque eles são de repente adolescentes, É. nós estamos criando coisas obscuras. Na melhor das hipóteses é isso, né? Obscuras que vão precisar ser desvendadas, né? Colocadas à tona, olhadas de uma maneira diferente, porque senão não há como você solucionar. É, eu acho que é tão bonito a gente poder olhar as pessoas, a vida, um filho, um neto, um marido, né, um amigo, de uma forma mais autêntica. A gente tem dificuldade de viver a autenticidade, né? Mais autêntica e mais justa, né? É, Mais justa, porque muito. a gente quer tanto ser visto e aceito e notado, e quantas pessoas, ninguém me vê como eu sou, né? Uma frase muito comum. Mas a gente também não se mostra abertamente. Naturalmente, a gente cria nossos sistemas de defesa. Mas é justo que a gente olhe para o outro como uma extensão de nós, no sentido de que é um ser vivo, né? Também vem do Criador, que também tem um monte de história, como você tem e eu tenho, que Uhum. traz um monte de encrenquinha lá de trás, como você e eu, como todo mundo, que tem sonhos e que tem vontade de ser feliz, de ser amado e que tem dificuldades de temperamento. Todo mundo passa pela mesma esteira da vida, pelo mesmo processo. A gente só está, às vezes, em estações diferentes, né? Ou fica parado numa estação. Mas, na verdade, nesse caminho da vida, da evolução da humanidade, está todo mundo nesse caminho. Então, olhar para o outro com totalidade, além do que os olhos podem ver, como diz a constelação, né, assim, enxergando que ele tem toda uma experiência de ancestralidade e de pai e mãe, de avós, toda uma cultura que vem atrás dele também, é mais justo com a pessoa. Porque a gente fica cobrando umas bobagens sem ter nem noção do que aquela pessoa viveu. Tal também, né? Essa coisa, inclusive, da rede social, né? É cruel. Não, tá ficando muito chato, né? Porque são coisas muito simples e às vezes óbvias e às vezes consequências naturais e a gente não faz ideia. É um posicionamento, mas é um posicionamento, né? Exatamente como a gente trata a nós mesmos. É superficial, né? Não tem fundamento. Tudo que acontece fora acontece dentro. Acho que todo mundo, Isso. né? Então, não adianta culpar as redes sociais, porque as redes sociais só expressam o que é que eu estou fazendo. Não, é como a gente usa mesmo, né? É como a gente usa mesmo. Não saiu de máscara, por quê? Porque todo mundo estava ali, né, vivendo a vida sem mostrar a verdadeira face, né? Como você está, como você é, quem você é. As pessoas acabaram criando rótulos de que coisas absurdas são naturais, né? Isso é natural, né? Sofrer é natural, se perder é natural, estar maluco é natural, né? Não ter noção das coisas é natural e não é natural. A Não, não é natural. gente tem a vida para viver. Os Uma flores. coisa que eu observei que quando a gente não tinha internet, né, Cíntia, se alguém perguntasse assim, como é que você está hoje? Era natural a gente falar assim, hoje não estou muito legal, não. Hoje estou meio para baixo. Menina, tô de saco cheio de não sei o que lá. Né? A gente expressava mesmo o que sentia. Depois que veio a internet, eu não sei como, quando e por que surgiu essa coisa neurótica, irreal, tão fantasiosa, de que nós temos que estar sempre bem. E sorrindo, e lindas, e com a pele brilhante, e com o cabelo pintado e arrumado.
e com a conta bancária cheia. Por que a gente tem que mostrar, seja para quem for, que está tudo, sei lá, nesse modelo também, porque eu não sei nem o que é perfeição, nesse modelinho de casinha feliz, né? Como é que é a propaganda da margarina? Mas só que agora ficou uma coisa sufocante isso. E as pessoas estão se enforcando numa necessidade, numa opressão própria interna, da própria pessoa se oprimindo, de viver uma coisa que não há necessidade de viver. Não. E hoje você não entrou na internet? Não estava afim. Hoje você não pôs maquiagem? Não gosto de me maquiar. Você não... Não estava afim. Não, as pessoas não conseguem mais. Mas isso tem a ver com o princípio da honestidade. Eu preciso aprender a me ver. Quando eu ver, quando eu aprendo a olhar para os meus sentimentos, quando eu aprendo a reconhecer aquilo que me incomoda, a não fugir daquilo que está me incomodando, eu mudo a maneira de viver. Claro que ninguém vai ter uma vida perfeita. Às vezes as pessoas acham que não existe vida perfeita. Conhecimento, você tem uma vida, nem existe, nem é para ter. Eu só posso prestar atenção em alguma coisa da minha vida ou em algo que está errado se aquilo não estiver funcionando bem. Como é que eu vou mudar algo, né, se eu não sei o que é que não funciona? Não é assim? Eu preciso estar com algum tipo de engate aqui errado, né? Seja chorando muito, seja angustiada, seja qualquer coisa. Eu preciso desse gatilho. O gatilho ele tem que me mostrar que algo aqui dentro não está fluindo bem. E quando a gente procura um terapeuta holístico, a gente procura porque a gente está prestando atenção, né, nessa movimentação. Algo aconteceu aqui que não está me deixando confortável com quem eu sou, com aquilo que eu carrego. É dessa maneira. Não é todo mundo que vive uma crise estúpida e que precisa de ajuda. Não, você precisa no começo. É ali, é isso que vai te dar suporte, não é? Você falou uma coisa bem legal que eu acho que define muito a terapia floral. Eu me sentir confortável comigo mesma, em mim mesma. Né? Eu me acolher com todas as minhas qualidades, com todas as questões que eu ainda não sei, que eu estou aprendendo a desenvolver na minha personalidade, aprendendo a gerenciar meu temperamento. É me sentir confortável de saber que toda a humanidade está em treinamento, toda a humanidade está no jogo, jogando o jogo da vida, toda a humanidade está aprendendo. Da onde eu tirei que eu tenho que estar em um determinado, sei lá, fantasia. Amar. Você já percebeu? Existe floral para isso também. Você já percebeu que as pessoas têm dificuldade de aprender, de reconhecer que elas têm que aprender? E muitas coisas, não é uma coisinha só. São muitas coisas. Como é que eu aprendo a ser mais amorosa? Exercitando amor. Como é que eu aprendo a ser mais calma? Né? Trabalhando com a minha mente. Se eu sou uma pessoa mais... E daí existem uma infinidade de ferramentas. Eu, particularmente, não gosto de meditar. Tem gente que gosta de sentar lá e meditar. Tem gente que gosta de dirigir um carro. Vou dar uma volta, tudo para relaxar. A chave não é você ser perfeito e não ter ansiedade. A chave é você se conhecer. É você saber aquilo que você pode, dentro da tua realidade, expressar ou não. Né? E a gente acaba saindo, então, dessa fantasia, porque daí a mídia, aí as redes sociais criam essa fantasia. Fantasia, Olha, eu preciso ter uma vida perfeita. O que é ser perfeito? Ser perfeito é você ser humano? Se você é humano, você tem um monte de imperfeição. Como é que você está lidando com essa sua humanidade, né? Aquela palavrinha que eu gosto muito. Como é que você lida com a sua humanidade? Como é que você lida com as coisas que você tem que aprender? As pessoas acham que não tem que aprender nada. E tem floralzinho para isso também. Também. E basta as pessoas olharem para aquelas pessoas que elas admiram tanto, que postam tanta coisa maravilhosa, e depois ver a pessoa dando um testemunho que sofre de depressão, não é que toma remédio para bipolaridade, que isso, que aquilo, que tem fibromialgia, ou seja, ela tem problemas, assim como todo mundo, mas isso mostra o grande afastamento dela com ela mesma. Gasparetti sempre fala, tem uma frase que ele diz assim, que a gente é excelente para cuidar dos outros. A gente vai, a gente anda 2 milhas, a gente
fica sem comer, sem dormir para ajudar o outro. Mas a gente não faz esse mesmo movimento e nem nessa intensidade e nem nessa constância com a gente. Então, você falou, como é que a gente aprende a amar amando? Como é que eu aprendo autoestima? Cuidando de mim. Começando por cuidar de mim, primeiro. Porque todo o resto é ramificação da minha relação comigo mesma, né? Yes. Então... E em relação a tudo, olha, eu tive uma péssima mãe. Como é que eu posso ser uma boa mãe para o meu filho? Né? Exercitando, tendo consciência daquilo que você está fazendo, não tendo vergonha de pedir ajuda para mudar e fazer melhor. Né? É assim. Quando você não é honesto, eu não sei essa palavra que me vem, né? Essa honestidade, essa transparência. A gente tem que se acostumar com uma transparência. E as essências florais, elas trabalham nesse exercício de ser mais transparente com a gente mesmo, não é público, não. É com a gente mesmo. É saber dizer não na hora certa, é saber aonde a outra pessoa está passando do limite, né, e não está te dando espaço, aonde você está sendo permissiva, né, onde você pode brigar, levantar e falar assim, olha, eu não quero nada disso, não. Né, você estabelecer limites. limite. É bacana isso. A gente está falando aqui que tem floral para tudo. Então, tem uma flor que ela tem como princípio inteligente, né, ativo, que a gente chama na fitoterapia, a gente chama aqui a qualidade de cura da planta, a gente chama de princípio ativo, né? Princípio ativo inteligente. Que é justamente isso. É uma flor que nos ajuda energeticamente a estabelecer limites. Até aqui não, daqui para cá você está me ferindo. Então, a pessoa que não consegue dizer não, né? Então, é muito bacana isso. O clematis que ancora a gente, que aterra. Então, às vezes, a gente também não consegue terminar alguns projetos, porque a gente fica muito no plano das ideias e não tem ancoramento. Então, ela funciona numa fórmula para isso também. Tudo a gente pode criar uma fórmula. Tudo. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que as pessoas, às vezes, não buscam um terapeuta. E você pode, sim, comprar os florais e fazer para você mesmo. Mas a pessoa que não tem o treinamento, o que ela faz? Ela compra um floral. Ah, eu tenho medo. Compra lá um floral para medo. Mas lembra, nós já falamos isso uma vez. Tem o medo conhecido, tem floral para medos que a gente diz assim, ah, estou com medo, mas não sei do que. Né? Já é outro tipo de flor. Então é bom ter o conhecimento. E uma flor, que nem uma andorinha não faz verão, né? Então é legal procurar um profissional treinado, adequado, que vai fazer uma análise junto com a pessoa, que é o que nós falamos, é a terapia onde o cliente participa, eu acho isso incrível, empodera mesmo a pessoa, ela se sente, né, feliz, participativa no seu processo, e aí se faz uma fórmula. Explicando também para as pessoas que às vezes tem pessoas que gostam de pôr muitos florais, ou trabalhar várias questões num floral. Não, a gente não aconselha isso. Para um floral ter um bom, como é que fala, achievement, né? Para ele ter como é que a gente fala? Trabalhar bem a questão que a gente está, é preciso escolher uma área. Um foco específico, porque você vai trabalhar com aquele ponto. Ai, mas eu tenho problema em várias áreas, não importa. Escolha uma área. Até porque todas acabam tendo uma conexão, né? Escolha uma área. Quanto menos florais a gente põe na fórmula, mais intensamente e mais acertadamente ele vai funcionar também. Não adianta colocar 20 florais num vidrinho, né? Porque a energia se dispersa muito. O sistema de Bai da Califórnia, eles sugerem sempre um buquê de 5 flores, né? Esse que eu uso, eu gosto muito do buquê de 5 flores. Eu acho que com raríssimas exceções, coloco uma a mais, mas e assim, são as 5 flores que vão trabalhar com o espectro daquele problema específico, né? E não coisas disparatadas que não tem nada a ver com nada, né? A gente vai trabalhar com algo pontual, né? Aquele foco. Eu também acho que assim dessa escolhe uma área e aí conforme ela vai se desenrolando, outra coisa vai aparecendo. Então agora vamos pegar isso. Agora a gente vai navegando, agora vamos pegar então isso aqui. Agora apareceu não sei o que lá com meu pai, então vamos trabalhar a questão do pai. E a gente vai pouco a pouco, sem, né? Não há que ter pressa, porque isso é um trabalho de escultura, né? A gente está, é como se a gente estivesse
fazendo uma linda escultura, esculpindo. Então, um escultor não pode ter pressa, senão vai sair tudo torto, vai sair tudo... Sempre coloco, olha, as pessoas me perguntam, eu digo, olha, o mundo é perfeito? Não. Ele está funcionando? Não, não está. Por que não está funcionando? Ah, tem coisas erradas aqui, tem coisas erradas ali, tem coisas erradas... Se não está funcionando, aquilo que a gente está usando não está adequado para que a gente viva. É muito simples. Então, vamos ter a ousadia, e também tem floral para isso, né? Para ousadia. Tem. Vamos ter a ousadia de pensar, Ah, né? Vamos ter a ousadia, deixa o medo de lado, o medo de não ser aceito, né? De ser colocado à parte do grupo, né? De não participar do que todo mundo pensa, de ser independente na sua maneira de pensar, né? De não estar adequado à sua família, né? Deixa de lado. Tenha coragem, olha de frente para colocar aquilo que vai fazer bem para você. Eu acho que a essência floral, no meio de uma série de incríveis terapias, ela vai ajudar você completamente. Quem não aceita está perdendo o bonde. é. E experimentar, quem às vezes acha que não funcionou, veja bem como foi que você fez sozinho, você comprou uma essência só, você tomou direitinho, você fez um acompanhamento com um terapeuta que pode ver com você, porque tem já não está funcionando, né? Como é que tá? Não está funcionando, mas aí você vai conversando com a pessoa e você vai vendo que, poxa, mas você não chegou aqui falando isso, 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 isso. Olha, isso aqui está diferente, isso aqui está diferente. É igual quando a gente faz massagem, quer ver? É a mesma coisa, né? A pessoa está com dor. Ah, tá bom. Aí você faz uma sessão. Não, ainda estou com dor. Você faz a terceira sessão. Não, ainda estou com dor. Muito bem. Mas como que tá essa dor? Porque assim, cheguei com, 11 de dor. Eu peço para colocar de 1 a 10. 11. Muito bem, como é que tá agora? Ah, agora tá uns 4. Não, então, pera um pouco. Então, teve uma melhora. É. Né? E a frequência e intensidade, como é que tá? Não. Tá dando para aguentar. Então, tá funcionando. Então, teve uma melhora, né? E é isso que a gente tem que observar, é como ele está agindo, e para isso a gente tem que realmente apurar as antenas e fazer uma observação mais total da nossa vida, né? Mesmo porque o tempo da gente está acabando, mas uma coisa tem que ficar muito clara. Todos nós temos problemas e vamos viver a vida com desafios, com descobertas, com adaptações, com ajustes, porque faz parte mesmo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que ninguém cura ninguém e que ninguém faz por ninguém. São duas coisas fundamentais que a gente precisa aprender, né? Eu não posso encontrar o terapeuta achando que esse terapeuta vai fazer aquilo que eu não quero fazer. É impossível. O terapeuta ele vai te ajudar a olhar, né, e observar e te dar suporte naquilo que você está fazendo em relação a si próprio. Esse é o primeiro passo importante, porque as pessoas elas ficam acomodadas num papel, né, e num posicionamento onde o outro vai fazer. A gente não faz nada. É impossível. A responsabilidade é um dos pontos principais da liberdade. Não tem como eu ser livre dependendo do outro. Não tem como eu ser livre achando que o outro vem resolver os meus problemas. Então, o que a gente busca é ajuda e suporte, mas não resoluções. E isso que você está colocando é exatamente complementa isso. Quer dizer, a pessoa acha que não está adiantando nada. Ah, eu fui fazer, não está adiantando nada. Não adiantou porque você não fez a sua parte. Isso. E isso é A, a terapia ela começa a trazer questões aonde a gente muitas vezes tem que fazer algumas mudanças. É igual quando você vai fazer uma dieta. Se você não mudar a alimentação, a dieta não vai funcionar. Então o floral ele começa a trazer um autoconhecimento tão bacana que, por exemplo, a pessoa está muito infeliz no trabalho. E aí ela pede um floral para impaciência, para aguentar ficar no trabalho. Mas o floral começa a mostrar para ela que ela não é uma má funcionária, ela só está no trabalho errado. Ela é uma pessoa viva, ativa, criativa, tem que estar em alguma coisa que viaje, que fale com pessoas. Ela é um outro tipo de ambiente de trabalho que ela estaria expressando a alma dela. E aí ela vai ter que, obviamente, com a assistência do floral e do terapeuta,
fazer brotar essa coragem, né? A gente tem que correr riscos e É, fazer as mudanças. é. E isso o floral não vai fazer por você, ele vai te ajudar, vai trazer o autoconhecimento, vai mostrar toda a figura e você vai falar, eu vinha mesmo adiando tanto aquele projeto, assim, 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 putz, eu sempre... Aí eu vou fazer aqui. Agora, Aí ela vai. e quem faz é a pessoa, não é o terapeuta, Isso. né? Eu quis fazer estudar, e quem vai para a escola é a pessoa, não é o terapeuta. Então, isso é fundamental para que seja muito colocado as coisas. A gente, na constelação, fala, né? Cada um tem que ter o seu lugar. E o lugar do terapeuta não é aquele que ajuda. Quem ajuda somos nós mesmos que nos ajudamos. Procurar um terapeuta vai te orientar e te dar suporte naquilo que você está buscando. Se você não busca nada, teu resultado é nenhum, né? Isso a gente tem que ter em mente. Gabi, dá o seu contato, por favor. Isso, eu trabalho como terapeuta holística, né? Para quem não me conhece, eu trabalho com a massagem holística integrativa. Sou facilitadora, professora de Reiki, terapeuta em sala também, terapeuta floral e terapeuta crânio-sacral. Então, dependendo do que a pessoa está buscando, a gente faz um pacote, né, para atingir a meta do que a pessoa está buscando. E aí vocês vão me encontrar no Facebook como Gabi Serretiello Massage Therapist. Meu telefone é 407-485-2663. As consultas florais a gente faz presencialmente e faz online também, né? Muito bem. Ela também é diretora da APA, né? Me acompanha aqui nesse desbravamento, né, que a gente faz, tentando sedimentar aí o autoconhecimento e essa transparência, né, das pessoas com elas mesmas. E minha gratidão enorme a você. Qualquer informação, tanto a gente que está à disposição, como ela também, para que a gente possa colocar em movimento essa energia fantástica que a gente está adentrando, está vivendo e está experimentando, né? Com a ajuda de todo esse povo aí. Gabi, querida, beijo grande, gratidão por estar aqui. E a quem assistiu e quem vai assistir, também gratidão enorme. Obrigada. Beijo grande e obrigada.